Olá a todos e todas, mais uma vez estamos aqui na página do Sinasef, ao vivo, discutindo com vocês o momento que estamos vivendo, a pandemia, e nesse momento, nessa semana, um especial sobre os 56 anos de ditadura militar, né? E hoje, com orgulho, está aqui conosco o professor Milton Pinheiro, da UNEB, companheiro militante do PCB, a Berna, companheira militante da direção da FASUBRA e da Executiva Nacional do PSOL, companheiro Michel, professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e membro da direção nacional do Sinasef, e o companheiro Valério Arcari, que tem dado muitas contribuições ao Sinasef, professor aposentado do Instituto Federal de São Paulo. Então, passando a bola para eles, porque nós queremos ouvir a eles, vamos seguir aqui a ordem que está aqui colocada no meu painel. Então, vamos começar com a companheira Berna. Berna, hoje se comemora 56 anos da ditadura militar. Ou se a gente resiste a esses 56 anos. Qual a relação que o povo brasileiro tem de memorizar e fazer essa luta concreta hoje que nós estamos desenvolvendo contra o governo Bolsonaro? Como está hoje a classe trabalhadora? Como está hoje o Brasil? Boa tarde, Berna. Fique à vontade. Boa tarde, Lobão. Em primeiro lugar, agradecer aí ao Sinasef, esse convite é uma honra para nós, que também aqui trabalhamos com os institutos federais, é um prazer muito grande, né, de estar nesse debate aqui com vocês. Depois também, os meus colegas debatedores ótimos, meu amigo aí de longa data, companheiro Valério Arcari, né, então é um prazer estar nesse debate. A ditadura militar, primeiro que nós estamos partindo de um país, né, e a América Latina, em grande parte, tem essa chaga, né, de ter a maior parte da sua história sobre tacão de ditaduras. Né? Na democracia foram períodos raros na nossa história. Né? Esse período de 84 para alguns e 88 para outros para cá, né, é o período mais longo que nós tivemos de democracia. E a democracia, como nós vemos, né, é uma democracia muito limitada, onde a maioria do povo não tem acesso, né, aos direitos básicos garantidos pela Constituição de 88, né, é uma concentração de vida brutal. Ontem, por exemplo, sobre o coronavírus, falavam que as escolas iam distribuir a merenda para uma família, cada aluno, né, para a sua família, e a repórter não tinha nem vergonha de dizer, né, que aquela era a refeição, a única refeição no dia daquele estudante, né? Então, o país, que é o quarto produtor de alimentos do mundo, tem estudante onde só tem aquela refeição do dia, que é a merenda escolar. Então, isso não é democracia, né? Mas aqui nós estamos discutindo, estamos reunindo, fazendo atos, não neste momento, mas nós temos toda a liberdade de nos organizar, nossos partidos estão legalizados e etc. Então, eu que tive uma experiência muito dura na ditadura militar, né, fui enquadrada na Segurança Nacional, fui presa, né, e fui julgada, né, graças à mobilização das diretas, nós fomos libertados, então não fomos condenados, então, mas para nós foi, digamos, fichinha, né? Pior aqueles que não estão aqui para contar essa história, né? Que foram assassinados, torturados, tiveram seus filhos também passando por esses dramas. Então, esse é um triste destino que o continente vive. E agora, com Bolsonaro, é todo um tema que em 3 minutos é impossível a gente falar. Primeiro, queria falar sobre a ditadura, né, e a ausência de democracia. Obrigado, Berna. A gente está trocando essa bola aqui, porque são 56 anos, é preciso registrar isso, que o povo clama nas ruas, ditadura nunca mais. Valério, você tem sido um estudioso, né, da realidade brasileira. Qual é a relação que hoje nós podemos fazer da ditadura militar com o Brasil de hoje? Como é que a classe trabalhadora pode construir uma alternativa dentro de um panorama de pandemia que nós estamos vivendo? Bom, boa noite a todos. Boa noite, Michel, né, que eu conheci há alguns anos atrás, um pouco antes de 2013, quando era professor
aqui em São Paulo, na ETEC, no sistema do Centro Paula Souza, ativista sindical, militante socialista. Tive a satisfação de poder participar da sua banca na Unicamp, onde o Michel apresentou uma tese sob orientação do Ricardo Antunes. A satisfação estar contigo, Michel. A satisfação estar com o Milton, veterano militante da esquerda brasileira, ativista no Partido Comunista Brasileiro, baiano, mas que tem uma alma meio paulista, e a querida Berna. Somos amigos há 35 anos. 35 anos não são 35 meses. Eu tive a satisfação de estar com a Berna em Belém, em 1986, numa das primeiras eleições do Partido dos Trabalhadores, ainda sobre o impacto do Plano Cruzado. A Berna teve a gentileza de me hospedar e, naquele momento, nós militávamos juntos na Convergência Socialista e foi uma satisfação conhecer o Pará, conhecer a esquerda paraense, participar dos primeiros momentos da construção do PT. Então, é uma satisfação estar com vocês. São todos camaradas que tivemos diferentes trajetórias, mas temos relações de amizade sincera. Sobre o tema da ditadura. A ditadura no Brasil se impôs sobre uma derrota histórica dos trabalhadores. E o governo Bolsonaro ele tem como objetivo impor de novo uma derrota histórica. Isso obedecia, em 64, a um projeto estratégico. O significado da ditadura em 64 era interromper um processo extraordinário, dinâmico, aberto pelo triunfo da Revolução Cubana. A ditadura é uma resposta ao triunfo da Revolução Cubana e o perigo regional, no Cone Sul da América Latina, de uma dinâmica de revolução permanente que ameaçava o que, na época, era denominado quintal estratégico da dominação do imperialismo norte-americano. A ditadura representou uma regressão histórica para o Brasil. 20 anos depois, o Brasil era o país mais desigual do mundo. E o projeto de Bolsonaro é impor uma derrota histórica aos trabalhadores e abrir o caminho para uma recolonização do Brasil dentro do sistema internacional dos Estados, do mercado mundial. O objetivo de Bolsonaro, e esse é o papel de Guedes dentro do governo, é reposicionar o Brasil no mercado mundial de tal maneira que as condições de superexploração sobre os trabalhadores facilitem a massiva entrada de investimentos estrangeiros. Mas, evidentemente, tudo isso foi subvertido por uma mudança colossal que nós estamos assistindo no mundo com a expansão da pandemia. Tudo isto está, evidentemente, suspenso no ar, porque se abriu uma nova conjuntura internacional e uma nova conjuntura no Brasil, que eu presumo nós vamos conversar também na sequência. Beleza. Obrigado, Valério. Milton, primeiro dizer a honra de estar aqui com você. Para o Sinasef é uma alegria muito grande, né? E aí você, com a propriedade de quem é um militante de um partido que teve e viveu a época da ditadura bem intensamente, né? Nós gostaríamos que você desse o seu boa noite, falando um pouco desse momento histórico e da relação que você faz daquele momento com a luta dos trabalhadores hoje no Brasil. Boa noite aos camaradas. É um prazer estar aqui com vocês. Agradecer pelo convite do Sinasef, na figura do Davi, e dizer o seguinte: 56 anos depois, nós estamos novamente em uma situação de disjuntivo. O Brasil, tradicionalmente, no século XX, né,
por ter uma autocracia burguesa extremamente reacionária, com balizas históricas perfeitamente ampliadas na sua política, portanto, com ampla capacidade de articulação e mobilização das forças, das frações da burguesia para operar as suas políticas, o seu projeto teológico, a sua perspectiva de dominação de classe, o Brasil sempre teve dificuldade de convivência nos espaços da democracia formal, da legalidade institucional, que garantisse as mínimas liberdades democráticas e a institucionalidade onde os trabalhadores pudessem exercer o contraditório, tivesse uma capacidade de aderência à luta de classe que não fosse atacado pelo estado de exceção dos diversos momentos do século XX. Esse país, ele viveu, como a Berna disse, viveu poucos momentos de democracia formal. Mesmo esse espaço legitimado pela burguesia do Brasil sempre foi atacado na década de 20 com o Estado de Sítio, né? Na década de 30, 40 com o Estado Novo, né? De certo modo, o período de Dutra foi um período bastante duro para as forças de esquerda, para os comunistas, né? Na década de 50, as diversas tentativas de golpe, né? 61, a tentativa de impedir a posse de João Goulart, novamente uma tentativa de golpe, e o bárbaro crime da noite de 31 de março de 1964. Essa ditadura representou o fechamento da institucionalidade daquilo que chamamos de intervalo democrático, aquilo que era um espaço mínimo da democracia formal de 45, 64. Ao lado disso, se constituiu uma visão ideológica que tentava galvanizar segmentos sociais, encontrar repercussão no ambiente acadêmico, e foi a construção de um intenso anticomunismo e uma perseguição a todos aqueles que lutavam em defesa da democracia por transformações substantivas da realidade social. Ao lado disso, se emparedou um movimento de trabalhadores que crescia, que era forte, e, em certo momento, né, através do CGT, através da construção da CONTAG, do primeiro Congresso dos Lavradores e Lavradoras do Brasil, um pouco antes, tentava rearticular ao lado de um crescimento de uma cultura brasileira, algo que poderia ser bastante importante para a realidade que estava se construindo no anterior de 64, ou seja, naquilo que caracterizamos como intervalo democrático. Então, diante desse impasse, né, que sempre nos colocou a autocracia burguesa, sempre tentou fechar esse mínimo de participação democrática, a disjuntiva se apresenta novamente com a perspectiva do governo do fascista Jair Bolsonaro e do seu governo de extrema-direita, novamente tentando criar um isolamento artificial para possibilitar aquilo que pode ser uma perspectiva golpista para o país. Em dois cenários do coronavírus, a gente pode chegar ao mesmo ponto de partida, ou seja, se aquilo que o presidente coloca como algo que não vai ter a letalidade que os especialistas afirmam, ele pode movimentar o seu aparato, né, que ele tem, aquela classe média racista, pequena, porém muito ativa, os aparatos da Polícia Militar, segmentos da Polícia Civil, segmentos da segurança privada, para a consolidação daquilo que ele vai afirmar como uma posição vencedora, porque não passaria de uma gripezinha. Em sentido contrário, né, você pode ter objetivamente, a partir do seu isolamento, sua derrota política, uma tentativa também de movimentar essas hordas, né, no sentido de consolidar algo que ele sempre almeja no seu retrato fascista, ou seja, a tentativa de golpe, a tentativa de fechamento, mais ainda da institucionalidade burguesa, né? Então, a conjuntura 64 e agora, claro que a história não se repete, a história não tem si, mas são circunstâncias bastante preocupantes que os trabalhadores devem, na sua organização,
alternativa reagir a esse processo em curso. Obrigado, Milton. E deixamos por fim, a propósito, né, o dono da casa aqui, o representante da nossa entidade, o companheiro Michel. Michel, então, nessa saudação sua, qual o papel do Sinasef, né, nessa discussão que nós estamos tão aqui presente, da relação entre a ditadura militar e a nossa luta hoje contra o governo Bolsonaro? O que é que o Sinasef está fazendo? Como é que você vê esse momento importante da conjuntura brasileira? Bem, boa noite a todas, a todos que acompanham aqui essa nossa live do Sinasef. Né? Queria dizer que é uma satisfação muito forte para mim, enquanto militante, participar desse debate, porque não é sempre que a gente participa de temas tão candentes da realidade com pessoas que a gente admira, né? A companheira Berna, aí, da nossa entidade sindical irmã, a Fazubra, né? Companheiro Milton Pinheiro também, que a gente acompanha já a trajetória, a publicação, a coerência de militância, o companheiro Valério Arcari, né, que uma longa trajetória política, da qual me traz bastante inspiração política, né, nos momentos mais conturbados aí das crises, e ao camarada Lobão, aí, da companheira de direção nacional do Sinasef, né? Pois bem, nós estamos aqui há 56 anos daquilo que nos separa do que foi uma das principais catástrofes da história brasileira, né? Não é à toa que hoje, 1º de abril, é dia de Bolsonaro, fazendo a menção para os tempos atuais. Por que dia de Bolsonaro? É o dia do mentiroso compulsivo, né? Em que as mentiras e as fake news se propagam com tamanha abrangência nacional e intensidade, capaz de desacreditar qualquer autoridade internacional, né? Estamos num momento bastante conturbado na política brasileira, né? Um momento em que, como se estivéssemos numa embarcação, ou melhor, num avião, em grande turbulência, e a gente não sabe quem está comandando o mancha ali, né? Está sob disputa ali, dualidade de poder. E também, por outro lado, um momento de obscurantismo muito forte, né, de um ascenso reacionário ideológico na população brasileira, em que a gente tem que lembrar todos os dias o óbvio para lembrar aqui o Brecht, né? Ou seja, houve ditadura, houve tortura, a terra não é plana e o coronavírus não é uma gripezinha, né? Ou seja, são questões básicas que na sociedade brasileira a gente precisa lembrar a todo instante. Muito bem. O conhecimento da história ajuda a gente a compreender, da história passada, o processo da realidade presente, né? Ou seja, qual que é a singularidade dessa, entre aspas, celebração do golpe de 64 para este ano de 2020? Acho que é o único momento histórico desses 56 anos em que a gente aborda esse tema da memória histórica, né, do golpe militar, sob a ameaça do fascismo, né? Todos nós aqui, independente das idades, das gerações, diferentes gerações, trajetórias políticas, nunca enfrentamos o fascismo, né? A exceção aí do Valério, que vivenciou um período aí, da ditadura salazarista, Marcelo Caetano, em Portugal, mas nós nunca vivenciamos, né? A esquerda brasileira nunca enfrentou a ameaça e o perigo do fascismo tal qual ele se apresenta no governo Bolsonaro, né? Há uma fração muito forte das classes dominantes pendendo nessa dualidade de governo, que o cenário futuro aí é um pouco imprevisto, embora a gente já tenha aí algumas perspectivas do que é que vem acontecendo. Então, acho que o debate de hoje ele deve calcar principalmente quais as lições que nós tiramos do processo da ditadura militar para enxergar o presente momento. Obrigado, Michel. Antes de passar a palavra aí para continuar o debate, só fazer um registro importante, né? Nós já estamos com mais de 12 compartilhamentos, são 13 compartilhamentos nesse momento. Muita gente aqui assistindo, muita mensagem. Te agradece a todos que estão participando. E registrar também de que hoje os trabalhadores da EPICAR, escola ligada à Aeronáutica do Brasil, né, mandou um comunicado para os seus professores, para os seus técnicos administrativos, que amanhã terá aula normal na escola, né?
aliás, que segunda-feira terá o normal na escola. Amanhã é sexta-feira. Segunda-feira recomeça normalmente a escola. Então, nós estamos tomando, o Sinasep está tomando as providências. E aí, Berna, colocando você de novo na roda, você terminou as suas palavras com muita vontade de falar de Bolsonaro, desse governo, de como é que a coisa está caminhando. Ontem ele foi para a televisão, deu um depoimento mais uma vez. Então, como é que está hoje a luta dos trabalhadores? Qual é a possibilidade de a gente construir uma alternativa para superar Bolsonaro e a classe trabalhadora dirigir esse país de uma vez por todas? Como é que você vê hoje a nossa luta, Berna? Oi, querido. Então, eu queria falar sobre o Bolsonaro porque ele não é produto do acaso, né? O governo Bolsonaro, ele é produto de uma experiência bastante complicada de um governo de esquerda de 13 anos, né? Um governo onde nós não... De 88 para cá só funcionou aquele pacto mesmo da Constituição de 88 para cá, enquanto a elite estava ganhando, né? Ela funcionou. No período do governo Lula e Dilma, né, esse governo não prestaram contas com a ditadura militar, né, não só não julgaram, né, esses crimes mesmo que foram citados aqui pelo Milton, né, mas também, e aí não meter o dedo lá com os militares, né, como foi feito na Argentina, né, logo imediatamente depois da queda da ditadura, nós não fizemos isso aqui, né? E, ao mesmo tempo, também não se fez em relação ao aprofundamento da democracia, que é a democracia que nós defendemos, que é para a maioria da população. Então, se fez benesses, né? Eu até concordava com os petistas e dizia, de fato, o golpe que ocorreu contra o governo Dilma, né, contra os governos do PT, foram, em grande parte, pelas coisas positivas que os governos fizeram. Mas o que os petistas não dizem é que ele só foi vitorioso pelos erros que eles tiveram, né? Esses erros abriram um caminho, um espaço, né? Não é mérito só dos golpistas, as coisas não acontecem por acaso, né? É um balanço que a sociedade faz, né? E olha, que eu tive assim como eu fiz greve contra a Dilma, contra o Lula, eu tive na primeira fileira, nos primeiros momentos, na luta contra esse golpe, né? E nos encontramos, eu e Valério, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, na resistência à prisão do Lula, né? Eu estive nos primeiros atos aqui contra o impeachment, mas porque via que começava a crescer, não só no Brasil, um fenômeno internacional, né? Uma direita, né? Que é uma necessidade, nessa etapa do capitalismo, né? Aplicar o austericídio, ou seja, aplicar planos mais duros na classe. E para aplicar esses planos duros, tu precisa de governos duros, né? Não dá para ser mais ou menos, muito menos os governos que estavam tendo na América Latina, que eram progressistas, mais ou menos em cada país, mas que cumpriam um programa, né, de maiores concessões para a classe trabalhadora, para o povo pobre, etc. Então, eles necessitavam disso, né, os Trump da vida, etc. Com uma diferença, né, ainda do Trump e o Bolsonaro, que o Trump é nacionalista, defende o seu capitalismo, né, e o Bolsonaro sequer defende o Brasil. Então, eles precisavam desse tipo de governo. E o Bolsonaro é fruto desse processo. E também essa campanha da antipolítica, né, a utilização das mídias, etc., dos robôs, né, esse foi um movimento que foi feito e que a burguesia, a elite brasileira nunca esperava que o resultado fosse Bolsonaro, né, eles esperavam que fosse alguém deles, um Alckmin da vida, que tinha um latifúndio de tempo na televisão e terminou como terminou. Então, ele virou um fenômeno, tentando responder a uma situação que era concreta. A maioria do povo trabalhador, independente de votar de 2 em 2 anos, porque essa é a democracia que nos permitem, que é votar de 2 em 2 anos, então, independente disso, a vida não melhorava, né? Aumentou o desemprego, a miséria, etc. Então, a crise econômica não está desvinculada do processo que nós estamos vivendo hoje, inclusive do corona, que a gente vai chegar lá. Então, o Bolsonaro se elege, né? O Guilherme Boulos teve um insight no dia da eleição, me ligou e disse, Berna, terça-feira, isso era domingo, terça vamos fazer um ato,
né, aqui em São Paulo e em alguns lugares do Brasil. Só saíram 2, São Paulo e Porto Alegre. Nós fizemos um ato em Porto Alegre, que eu abri o ato na Esquina Democrática e ninguém falou. Por que no Insight? Ele queria mostrar que ele ganhou, mas que tinha que construir uma resistência popular, que era possível, que não era ainda o fascismo, a ditadura, que começava... Isso era uma coisa, a intenção do Bolsonaro, outra coisa era deixar que essa correlação de forças se estabelecesse. Então, foi muito importante essa atitude do Boulos, e depois começa experiências com o governo. Teve um primeiro período de lua de mel, mas depois começa um desgaste, né? Em dezembro, nós levantamos que era necessário defender o Fora Bolsonaro, porque era necessário juntar a nossa tropa, que está lutando como nós vimos, né, Lobão? Triste luta nossa da presidência, que nós estávamos lá 50 pessoas na porta do Congresso no dia da votação, levando spray de pimenta e apanhando até não querer mais. Eu chorei pelas duas coisas, pelo spray de pimenta e pela situação da nossa classe. A dispersão, né, a ausência das centrais maiores, as centrais sindicais, porque estava em aliança com o Maia para aplicar, sim, a reforma da Previdência. Depois ficou claro, no governo do Estado passaram em todos os lugares. Governo de esquerda, de direita, o que foi aprovar a reforma da Previdência. Obrigado, Berna. Só um registro importante, Berna, desse processo, aqui numa discussão que houve na Casa de Maia, com as centrais sindicais, eu, naquela época, representava a CSP com lutas, então eu e o companheiro Índio ficamos barrados na porta e não conseguimos entrar, porque nós éramos pessoas não gratas na presença da reunião lá. Então, eu queria aproveitar aqui para colocar a Valério Arcari nessa roda, Valério. Você tem escrito muito sobre a necessidade de construir uma alternativa a Bolsonaro que represente a vontade e a disposição da classe de lutar. Como é que você vê esse momento de pandemia? Como é que se relaciona, né, esse momento histórico e a luta da classe trabalhadora? Vejam bem, nós estamos diante de uma pandemia mundial que não, digamos, na nossa época não há paralelo histórico. Nós estamos diante de uma urgência sanitária que subverteu toda a ordem mundial. As perspectivas para o nosso país são dramáticas, porque o governo brasileiro ele está associado a um grupo muito pequeno de governos, como é o governo do Turcomenistão, por exemplo, ou o governo da Bielorrússia, que são negacionistas da tática que é defendida pela comunidade científica. Observem, a ciência é uma construção e, portanto, a ciência se aproxima do conhecimento através de hipóteses de trabalho e tentativa e erro. O coronavírus ele ameaça um contágio dramaticamente acelerado, com uma taxa de letalidade que ainda está sendo calculada. Os parâmetros eles ainda são incertos, mas é uma taxa de letalidade incontroversamente muito elevada. E a ideia de que no Brasil nós reagimos a tempo, porque os governos estaduais e o Ministério da Saúde está fazendo aquilo que deve ser feito, é uma ilusão. Na verdade, nós estamos reagindo já atrasados. Existe uma taxa de comunicação, de contágio, de contaminação muito mais elevada do que é oficialmente reconhecido pelo Ministério da Saúde, porque nós não temos testes e não teremos em prazos curtos testes para podermos acompanhar a dinâmica da expansão. Logo, não só começamos atrasados, como existe uma tática de mitigação, de controle, de quarentena muito parcial. As fábricas estão funcionando, as obras estão funcionando. Não é verdade que as atividades estão
reduzidas àqueles setores que são estratégicos. E, portanto, neste momento em que nós conversamos, o coronavírus está ainda se expandindo. Claro que a mitigação parcial, eu diria muito parcial, que foi imposta nos últimos 10 dias, reduz, desacelera o contágio, mas nós caminhamos na direção de uma situação de calamidade e, oxalá, isso possa ser evitado, um cataclismo. Um cataclismo significa a escala de muitas dezenas, se não centenas de milhares de óbitos. Isto, evidentemente, é o resultado, está sendo construído, pela absoluta irresponsabilidade do Bolsonaro. Ontem ele fez um pronunciamento à nação, no qual ele faz um recuo parcial. Hoje, não sei se aqueles que nos acompanham já sabem, mas ele voltou a fazer declarações estapafúrdias e, evidentemente, a responsabilidade, nós teremos mais claro a dinâmica de uma tragédia daqui a um mês, 2 meses, mas a responsabilidade vai cair no colo do Bolsonaro. É nesse contexto que há muitas especulações sobre, e há muita polêmica, sobre qual deve ser a tática da esquerda. Eu tenho defendido que a esquerda, em primeiro lugar, Lobão, deve construir uma frente única das organizações sociais e políticas que têm referência na classe trabalhadora. Porque há o perigo de uma ilusão, que é que uma aproximação da esquerda com o centro político. O centrão político hoje é basicamente todos os partidos burgueses, reduzidos na sua dimensão e na sua importância, e articulado em torno do Rodrigo Maia. Há um perigo de que caímos na ilusão de que a burguesia se prepara para se desembaraçar do governo Bolsonaro. Como a Berna já alertou, e com toda razão, Bolsonaro não era a candidatura da classe dominante, mas não há nenhum setor neste momento, quando nós conversamos, 1º de abril de 2020, nenhum setor burguês se coloca a tarefa de deslocar Bolsonaro, ou seja, nenhum subsetor da classe dominante, falamos dos grandes grupos econômicos, se posiciona com responsabilidade. E posicionar-se de maneira séria diante da nação é dizer que não é possível derrotar o perigo que nos ameaça enquanto o Bolsonaro estiver na presidência da República. Por isso foi tão positivo que os partidos de esquerda, o PSOL, partido do qual eu milito, eu sou militante da Resistência, uma corrente interna do PSOL, tomou a iniciativa de articular o manifesto, todos os partidos, dizendo que o nome da crise é Bolsonaro e ele tem que ser deslocado, tem que ser retirado da presidência da República. Mas a tentação, ou a ilusão de que há um processo indolor pelo alto, institucional, seja na forma de renúncia, seja na forma de impeachment no Congresso Nacional, seja a forma de um julgamento de emergência do Supremo Tribunal Federal, para encontrar uma saída a frio para a permanência, para a crise que significa a permanência de Bolsonaro no poder, é uma ilusão, porque não é a política da classe dominante. Logo, é decisivo que nós avancemos e demos passos esta semana na construção da Frente Única de Esquerda, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, com o apoio dos principais partidos da esquerda brasileira, PT, PSOL, PCdoB, construiu, o PCB participou também deste processo, quero ser justo, construiu um programa de emergência, um programa em que a esquerda diz: nós fazemos esta contribuição, diante desta emergência, estas medidas têm que ser tomadas. Isso significa que não é possível derrotar o perigo representado pelo coronavírus, pela pandemia, em última análise, se não avançamos na direção de uma quarentena total, imediata, rígida, inflexível, porque salvar vidas é a principal emergência. Não salvar as grandes empresas que serão, de resto, beneficiadas por um pacote milionário
que começou a ser construído pelo Banco Central e que supera 1,2 trilhões de reais, dos quais 2/3 são orientados na direção de salvar as grandes empresas, que, como nós sabemos, o Brasil não é exceção, têm níveis de endividamento absurdos, sobretudo a partir de 2008. E, fundamentalmente, a política do Banco Central é, se necessário, que o governo tem que comprar a dívida dos grupos privados, que, de resto, é uma política que já foi sinalizada pelo Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, e que se inspira em medidas de emergência como aquelas que o governo Bush, no final do seu mandato, e o Obama tiveram depois da falência do Lehman Brothers. É diante disto, portanto, deste dilema que nós estamos colocados, e a situação é muito perigosa, tende a se agravar. Nós já superamos 240 mortos oficialmente reconhecidos, mas quero terminar com uma observação. Nós, na verdade, não sabemos os números de mortos. Nós não sabemos. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, o setor funerário, só na capital de São Paulo, tem registros, segundo matéria divulgada hoje na Folha de São Paulo, de pelo menos 30 enterros diários que vêm ocorrendo ao longo da última semana e que, muito provavelmente, são o resultado do contágio do coronavírus. Portanto, nós nos preparamos para semanas, infelizmente, aqueles que nos ouvem, semanas dramáticas. E aqueles que podemos nos proteger no nosso confinamento doméstico, não podemos perder o norte, né, a referência política. Hoje nos manifestamos nas nossas casas, batendo panela, das 8h30. Já o fazemos há 15 dias seguidos, mas nós não podemos perder o norte de que a força social mais poderosa nesse país é a classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora que nunca aparecia na televisão, agora aparece no Jornal Nacional, ao final do Jornal Nacional. Trabalhadores, operários, são os garis, são os funcionários dos supermercados, são, sobretudo, os enfermeiros, os médicos que estão na linha de frente do combate, são os anônimos, os invisíveis, os silenciados, que agora, diante da crise, os próprios meios de comunicação têm que lhes dar a palavra, porque sem eles o Brasil não funciona. E essa é a força social que pode abrir um caminho. E esse caminho passa, como disse Berna, assim, pelo fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, fora Mourão. Esse é o caminho que permite abrir uma esperança. É isso, tô bom. Obrigado, Valério. A vontade de discutir esse momento é imperiosa. Todo mundo tem vontade. E aí eu queria que o companheiro Milton Pinheiro nos ajudasse nessa discussão, né? O Bolsonaro ontem na televisão, usando de má fé, mentindo, o depoimento do representante da OMS, o Congresso aprovando uma iniciativa para garantir renda mínima que Bolsonaro ainda não pagou, quer dizer, ainda não assinou. Como é que você vê tudo isso? Como é que essa luta se coloca nesse momento, Milton? Olha, camaradas, eu gostaria antes de voltar um pouco à questão da ditadura, examinando a seguinte questão. Nós encontramos, em larga escala, mas encontramos juventude que se referencia na vontade de que volte um período de exceção e também uma ditadura. Poucas pessoas em algumas capitais ainda colocam faixas solicitando o fechamento do Congresso, do Supremo, o retorno dos militares ao governo e assim ao poder. Quero registrar para a memória da história desse período, nesse momento desse debate, nessa data importante, que a ditadura militar representou, a ditadura burgo-militar de 1964 representou uma ruptura com a ordem formal da democracia burguesa. Não representou a ruptura com algo diferente. Uma intervenção dentro da ordem para aplicar um projeto
Esse projeto acabou com os partidos políticos naquele momento, né? Caçou políticos, caçou juízes, inclusive juízes do Supremo Tribunal Federal, prendeu, torturou, matou, exilou e assassinou mais de 400 militantes da esquerda brasileira e até democratas e alguns liberais, a exemplo de Rubens Paiva naquele momento, né? Ou seja, de 1º de abril de 64 até a morte do embaixador José Jobim, em 79, a ditadura operou nos porões, matando militantes comunistas e militantes socialistas das mais diversas organizações. Os militantes que morreram no primeiro dia do golpe, um jovem estudante do Partido Comunista Brasileiro em Recife, defendendo o palácio onde se encontrava Miguel Arraes, pichando as ruas no entorno, quando a polícia o matou, e também o marítimo Antogildo, né, lá do Amazonas, mas que se encontrava no Rio de Janeiro. Essa ditadura, né, ela progrediu no interesse da excepcionalidade, ou seja, do estado de exceção. Ela comandou uma brutal tortura a homens e mulheres e até a crianças, né? Ela foi pródiga em corrupção, em extermínio da população indígena, em criação dos grupos de extermínio que começaram naquele período. Então, ela não matou apenas comunistas, né? Já que isso, para alguns, desse tipo de gente que eu comento que hoje vai à rua, né? Mas ela matou uma possibilidade de um país crescer do ponto de vista das balizas da democracia formal. Então, qual é a perspectiva de combate nesse momento? Nesse momento, nós trabalhamos com a perspectiva da compensação de crise. Nós vivemos uma crise política, nós vivemos uma crise econômica profunda e agora muito mais forte diante do vírus, né? Não é tão somente aquilo que os economistas vulgares, né, os neoclássicos afirmam, ou seja, não existe crise, é apenas o que sobe e o que desce, não se trata disso. Se trata de uma poderosa crise sistêmica que, na ordem do capital, existe uma necessidade da burguesia em revalorizar o seu lucro, as suas taxas de mais-valia, e isso está sendo difícil esse projeto implementar, né? Portanto, a burguesia está tentando todas as formas, e Bolsonaro pode ser, na crise, uma necessidade histórica para a burguesia, mesmo ela tendo melhores quadros, né, para representar. Mas foi essa condensação que levou, objetivamente, Bolsonaro ao governo e o seu projeto de poder. Essa condensação nos permite entender que o cenário da conjuntura é extremamente imprevisível do ponto de vista que se pode ser operado nas hordas da extrema-direita, imprevisível da capacidade de articulação do segmento da esquerda conter o apoio da social-democracia, e aí cabe, sim, um balanço, né, porque chegamos a isso, né? A gente precisa saber porque não foi feito ajuste de contas, como o Berna colocou, né, com os crimes da ditadura, porque não podemos avançar do ponto de vista da pauta da mídia, né, do ponto de vista da comunicação, porque não enfrentamos aquilo que estava sendo acolhido em segmentos amplos, né, dos neopentecostais, da classe média racista, e deu na perspectiva e na possibilidade concreta de um governo Bolsonaro. Essa perspectiva de condensação de crise o passo imediato da reação daqueles que lutam, que combatem, né, nas trincheiras da nossa classe, tem que ser objetivamente um amplo espectro de unidade, né, da perspectiva de criação de uma frente única que passe objetivamente por entidades, por partidos, por lideranças políticas, né, com amplo movimento de massas, mas que a gente não se dilua à esquerda dentro desse amplo espectro, né, mas aqui a gente tem a capacidade de dirigir no sentido de que, na imprevisibilidade da conjuntura, né, na disjuntiva que está se abrindo, a gente tem a capacidade de lutar e vencer numa perspectiva que interesse aos trabalhadores. Portanto, é uma conjuntura imprevisível, uma condensação de crises bastante acirrada,
e a luta de classes, né, e o avanço dos interesses dos trabalhadores, o movimento, né, da nossa classe pode impactar positivamente num cenário como esse. É só para responder alguns companheiros internautas aqui que está articulando. Algumas vezes a imagem trava, é fruto da internet de cada um. Aqui a gente tem esse probleminha acontecendo de vez em quando aí. É só reclamando. Mas eu queria mais uma vez agradecer aí as mais de 20 compartilhamentos que já estamos fazendo e muita gente participando, né? Meu querido Michel, como é que o Sinasef está se armando? O Sinasef tinha feito uma plenária, discutido greve, estava no processo de construção de greve, vem uma pandemia dessa, o cenário se torna totalmente louco, o Bolsonaro começa a dar declarações contra todos, contra tudo, caravanas da morte, passeadas da morte. Como é que o Sinasef se coloca diante dessa realidade tão difícil? O Sinasef promoveu uma plenária nacional nos dias 14 e 15 desse mês agora de março, uma plenária importante, né, para ver os rumos da organização da rede federal e tentar avançar, né, tiramos um estado de greve, para tentar avançar uma greve não meramente corporativa, mas uma greve que se estenda ao conjunto da educação, né, juntando-se as entidades aí da FASUBRA, a entidade do Andes, e tentar costurar, né, um processo de resistência, de organização no conjunto do serviço público, né? A avaliação que particularmente faço é que nenhum setor hoje da classe trabalhadora por si só consegue arrancar conquistas significativas na conjuntura do governo Bolsonaro. É necessária uma forte unidade de ação nesse sentido. E da plenária para cá, do dia 14 e 15 de março, tudo mudou. A conjuntura foi completamente alterada aí na questão do confinamento social, a expansão do coronavírus e das medidas restritivas. Nesse sentido, né, tivemos uma reunião de direção nacional essa semana, em que estamos construindo uma grande campanha, né, em solidariedade à vida, nos juntando, né, aos demais setores da classe trabalhadora, em que acreditam que a saída hoje para os trabalhadores é salvar vidas e não os lucros, né? Ou seja, o nosso centro não é a economia do capitalismo, o nosso centro é garantir a vida dos trabalhadores, das trabalhadoras, sobretudo aqueles que vivem do próprio trabalho, não é isso? Penso eu que, diante dos ataques que estão postos, unidade de ação é fundamental. E fazendo um diálogo com o tema de hoje, que é a lembrança, a memória histórica da ditadura militar, acho que a gente pode tirar 3 lições que valem para os dias de hoje. Primeiro, a ditadura destruiu as conquistas e as liberdades democráticas que a sociedade brasileira havia adquirido, pelo menos desde o fim do Estado Novo. Né? Isso é avassalador. Hoje estamos sob ameaça às liberdades democráticas. E para defender liberdade democrática, a gente faz unidade de ação com qualquer setor que esteja ao nosso lado. Né? Não precisamos ter um acordo programático, estratégico, para lutar ao lado daquelas que querem defender as liberdades democráticas. Esse é um ponto importante. Segundo ponto, a ditadura impulsionou um capitalismo de forma dependente e subordinada ao sistema mundial dos Estados, muito mais intensificado do que havia até então. Né? Um Estado autocrático, burguês, repressivo, mas dependente do capitalismo internacional. Né? Foi a partir do período ditatorial dos anos 60 e 70 que a gente observa a expansão da transnacionalização do capital, a concentralização, né, e a centralização numa escala jamais vista na sociedade brasileira até então, muito antes das implementações das políticas neoliberais que viriam nos anos 90. Terceiro ponto importante, que acho que é um aprendizado que a gente tem com a luta antinazifascista, que também tem a ver com a luta que não conseguimos conter nos anos 60 e 70 da ditadura militar, foi o período mais da linha dura, né? Que é a tática da frente única.
né, que aqui alguns companheiros citaram. Frente única, ela precisa criar uma muralha no conjunto da esquerda, né, para derrotar um perigo de ameaça emergente, que significa, neste momento, não só Bolsonaro, mas o projeto do seu governo. Né? Nesse momento, levantar não só a palavra de ordem, mas o sentido e a disposição de luta contra Bolsonaro, contra Mourão, contra este projeto econômico que aí está também, está na ordem do dia. Né? E aqui eu me refiro diretamente aos ativistas que estão em casa, né, nesse momento difícil de confinamento, digamos assim, né, de isolamento social, que gostaria de destacar 2 pontos. Um deles é que, para que continuemos os nossos ativismos, né, como lembrou aqui o Valério, a importância do cotidiano, né, das nossas, no nosso barulho de bater panelas todos os dias às 8h30 da noite, é importante. Que a gente continue nas nossas reuniões online, promoção de live, como o Sinazef está fazendo, e aqui eu parabenizo o conjunto da direção nacional por essa iniciativa. Mas, por um outro lado, também é preciso cuidarmos uns dos outros. O isolamento, ele traz um impacto na nossa subjetividade muito forte. Não é à toa que o Michel aqui tirou a barba depois de 15 anos, não é à toa que o Milton tirou a barba depois de 30 anos, não é à toa que muitos companheiros nossos estão adoecendo, estão se isolando, com dificuldade, né, de lidar com o enfrentamento dessa situação. A situação é grave e ela tende a permanecer. Né? A projeção da BIM, por exemplo, das informações para o governo federal nessa semana, é que morreriam mais de 5.500 pessoas no Brasil nos próximos dias por coronavírus. Então, a crise é grave. Né? Então, nesse sentido, é necessária ampla solidariedade. Cuidemos uns dos outros. Foi-se o tempo, e aqui é um recado que eu trago para todo ativista que atua nos sindicatos ou em qualquer outro lugar de trabalho. Foi-se o tempo que as disputas elas se davam pela ordem interpessoal, pelos acirramentos de ordem pessoal. O momento agora é de solidariedade. E solidariedade remete à maneira de nos darmos as mãos, não no sentido físico, mas nos darmos e encontrar solidariedade no outro, nas periferias, nas campanhas que estão ocorrendo em todo o Brasil, e preservar a vida, não os lucros do capital. Né? Nesse sentido, vamos todos parar pela vida. Obrigado, Michel. Nada que é bom é eterno, então nós estamos chegando aí na reta final. Então, nessa última rodada que vamos fazer agora, eu queria não só que os companheiros também só se despedissem, mas também colocassem mais alguns elementos. E aí eu queria começar com o Bernard. A classe trabalhadora está ameaçada de perder salários. O governo fala em cortar salários como forma, né, de adquirir dinheiro para aplicar na defesa do coronavírus. Você, como servidora pública, representante de uma entidade de serviço público, como é que você vê essa questão? O que é que está por trás disso? O Brasil tem dinheiro? Qual é o problema que está por trás de uma proposta que coloca mais uma vez nas costas dos trabalhadores a responsabilidade de mais uma crise? Bem, meu querido, além de agradecer aí o convite a todos que nos acompanharam, eu queria dizer o seguinte: eu sou daquelas que nem acho que a gente subestimar, né, o Bolsonaro, nem superestimar. Né? Nós vamos viver um período, né, muito duro, de maiores enfrentamentos e de polarização. A elite, sim, o setor da elite, não é à toa o editorial do Valor Econômico acha que o Bolsonaro atrapalha seus planos. Por isso está construindo alternativas como os governadores, alternativa via Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, a própria Rede Globo. Quem diria? Entende? A pandemia, ela, na verdade, não dá para ser entendida se não for vinculada com a crise econômica. Foi uma bomba. Tem um artigo muito bom do David Raven, até faço propaganda aqui da fundação do nosso partido, acabou de criar um observatório da crise, né?
tem um artigo muito interessante dele, onde a tese dele, né, de que o capitalismo estava numa dinâmica que inexoravelmente ia explodir, né? Não que era o fim do capitalismo, mas em decomposição. E fazia analogia com a 24ª casa, que vai xadrez, etc. E a pandemia, na verdade, ela vem antecipar esse processo, né? Porque senão a gente não fala aqui o que está acontecendo. A Miriam, então, vai para a Globo News e diz: tem que votar essa semana os R$600, os R$1.200 para as mulheres. Entende? Bandaço keynesiano no mundo todo, o que tem por trás? Uma crise pior que de 29. E é muito grande, eles têm medo de revoltas populares. No sul da Itália já começa a ter saques, entende? É disso que eles têm pânico. A elite brasileira tem pânico, que aí ninguém domina, entende? Quem é que vai ser? Vai ser Bolsonaro que vai segurar essa gente? Entende? Ele é um mito, entre aspas, né? Então, eu acho que nós vamos para períodos de muito tensionamento, tá? Nesse sentido, Milton, eu acho que as questões individuais, se a gente não entra nos debates, na empolgação, na paixão do debate e do que está acontecendo, evidentemente que a nossa vida, que sempre foi, as horas sempre foram menos do que a necessidade que a gente tem de militância, né? Agora nós temos todo o tempo do mundo, entre aspas, né? Porque agora descobriram a reunião virtual e eu estou uma reunião atrás da outra. Mas a gente tem um tempo que começa a pensar na vida, né? E a melhor maneira de pensar na vida é a mudança dessa sociedade, entende? Eu dediquei minha vida inteira para isso, não me arrependo nenhum minuto. Posso ter errado uma coisa ou outra, porque a minha corrente ela valoriza muito os seus acertos, porque errou muito, tá? Então, nós valorizamos muito os acertos, acertar sobre o golpe, acertar de que o Bolsonaro estava começando nas massas a ter uma experiência com o Bolsonaro, que no carnaval se aprofundou, que o povo foi para a rua dizendo fora Bolsonaro, as escolas de samba, só que a esquerda só entende a sua linguagem, né? Se não for um ato público, com partidos, com sindicatos, não significou nada o carnaval nas análises do conjunto da esquerda. E foi um ato gigantesco, multitudinário de norte a sul do país. Entende? Então, a quantidade se transformou em qualidade, com uma bomba que é a pandemia. Entende? Então, nós temos que discutir o que está havendo. E também esses ataques, porque eles seguem uma guerra interna sobre a linha. Né? Não é à toa que o Bolsonaro ontem tentou dar... A gente brincava... Quem foi que escreveu aquele discurso, né? Que ele estava lendo, então, para fazer o giro dele agora, né? Então, quer dizer, há uma disputa muito interessante, e também entra o nosso papel de fazer essa disputa, né? De fazer esse debate entre nós. O que tem que ter é relação de camaradagem, de confiança. Infelizmente, a esquerda ela foi deformada pelo stalinismo, e hoje sobrevive muitos aspectos do stalinismo entre nós, que ao invés da camaradagem, a gente, né, vive dando facada nas costas um dos outros, como se fosse o tio José aí de alguns que ainda reivindicam. Mas eu acho que, em relação às frentes, muito importante que colocou o Valério, mas não é só essa iniciativa, são várias iniciativas que hoje nós temos que apoiar todas as iniciativas contra esse governo. O impeachment que os companheiros do mês, Fernanda Melchiona, Sâmia, David, entraram, independente de como foi, está tendo um sucesso, são mais de 1 milhão de assinaturas, tem um peso importante, nós assinamos, tem essa unidade, a posição do Boulos, do Ciro e do Haddad, né, contra o Bolsonaro, isso são iniciativas fantásticas. Agora, nisso, nós temos um acordo grande. É o povo que vai botar as coisas no lugar certo. E, com relação às frentes, nós somos defensores de uma frente única ampla, só que nós achamos que, nessa etapa, nós temos que constituir frentes flexíveis. Tem momentos que a gente vai fazer frente com Maia dentro do Congresso, tem outra vez que a gente vai querer matar o Maia dentro do Congresso, né, como agora em relação aos servidores públicos. Né? Eles construíram uma proposta
que, na verdade, tenta jogar os setores mais pobres da sociedade, que é um país, como a gente disse, é a nona economia do mundo, como é que não tem dinheiro? Né? Quarto produtor de alimento e a criança tem uma refeição no dia, que é a merenda. É essa contradição que a pandemia botou a nu. Né? Botou a nu, por exemplo, antes não podia tocar na lei de responsabilidade fiscal. A gente até brincava, não, fortalecer o pessoal, que é a minha corrente, é dizer, quem for candidato a prefeito tem que ir preparado para ir preso, porque nós vamos ter, há um conjunto de legislação que impede a gente de ser prefeito hoje, se tu não for neoliberal, ou ultraliberal, né, que é a moda, né? E agora a lei de responsabilidade fiscal foi para os ares, a emenda à Constituição 95. Então, eles têm que fazer coisas para impedir que o povo que está desesperado, né, como hoje apareceu no Facebook, que está bombando, o cara comendo um mingau de milho, dizendo, eu quero, como é que eu vou sobreviver? Eu quero saber, você que está aí em casa, entende? Então, nós, de fato, nós podemos fazer isso aqui de casa, nós temos que lutar pelos os que estão indo lotar os ônibus, os metrôs, né, todos os meios de transporte público para ir para o seu trabalho, sim, porque é a única maneira de sobreviver. Um verdadeiro navio negreiro vai assassinar uma parte da nossa população, de um país que é a nona economia do mundo. E está preparando, sim, grande transferência de renda do Estado para as grandes empresas e para o mercado financeiro. E muito obrigada, Lobão. Um beijo grande. Obrigado, Berna. Foi um prazer imenso. Mas fica aí que no final tem um adeus final. Tá? Valério, o companheiro Flávio, aqui na sua pergunta, ele até fala sobre uma possibilidade de saída, articulação. Você falou aí que não tem nenhum setor do grande capital que descolou de Bolsonaro. Mas a gente assiste a algum deslocamento dos políticos. Né? A briga dele com Dória, Maia, o presidente do Senado, se cria cenários possíveis, tipo uma articulação para fazer uma carta para ele renunciar, um possível impeachment. Essas medidas, qual a importância dela para a classe trabalhadora, que impacto ela pode ter, qual é a posição da classe trabalhadora neste momento para você? Bom, vejam bem, há uma do ponto de vista da análise, a relação política de forças se alterou abruptamente a partir do dia 15. Existia uma relação política de forças antes do dia 15 e outra a partir do dia 15, 16, 17. 15, 17, lembremos, 15 de março foi o domingo para o qual o Bolsonaro tinha feito a convocação da sua base social para ir às ruas, exigindo plenos poderes contra o Congresso e contra o Supremo. Dia 17 é o dia do discurso, do primeiro discurso. Depois, dia 24, tivemos o segundo discurso. Então, há uma mudança na relação política de forças. Bolsonaro está enfraquecido, houve sucessivas rupturas. Como o Berna recordou, é um processo que tem antecedentes, já vem do final do segundo semestre, mas, sobretudo, do início deste ano de 2020. Houve a ruptura com o PSL, depois houve rupturas menos significativas, mas que foram se acumulando. O MBL rompeu, a Janaína Pascoal rompeu, mas, fundamentalmente, depois da precipitação da crise, se criou uma situação de quase dualidade de poderes institucionais no Brasil, com os governos estaduais, fundamentalmente, encabeçados por Dória e pelo Witzel, defendendo a estratégia da mitigação, que não é propriamente, recordo, quarentena, porque mantém atividades não essenciais funcionando e, portanto, colocando milhões de pessoas em situações de risco pelo contágio, mas é uma tática diferente da do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é a favor de que o país funcione e simplesmente os idosos permaneçam em situação de confinamento, distanciamento social, como se diz. Muito bem. Então, há uma mudança na relação política de forças, mas o reposicionamento do Maia, do Dória, do Witzel, da grande imprensa, dos principais grupos de mídia, que, de resto, são grupos familiares, mas estão articulados com as grandes corporações do capitalismo brasileiro, elas não passaram propriamente para oposição a Bolsonaro. Elas fazem críticas a Bolsonaro
exercem pressão sobre Bolsonaro. E exercem também pressão sobre as Forças Armadas. É como se a classe dominante na Faria Lima estivesse exigindo que o Supremo, o Congresso e as próprias Forças Armadas exerçam alguma tutela e imponham limites à fração bolsonarista, porque é um governo de extrema-direita, mas dentro dele há várias alas. Você tem a ala do lavajatismo, você tem o setor do Guedes, o ultraliberalismo, mas você tem uma ala neofascista, e a ala neofascista é quem dirige o governo, e é comandada pelo clã Bolsonaro, pelo Jair e pelo 01, 02, 03, como se diz. Ele próprio é isso. Então, nós temos uma situação de crise política, mas isso não significa que nós estamos na iminência de um deslocamento do Jair Bolsonaro. Nós não estamos. Nenhuma fração burguesa, neste momento, repito, quando? Neste momento, defende a saída do Bolsonaro. Pode evoluir? Pode. É o mais provável hoje? Não, não é. O impeachment vejam, o impeachment Bolsonaro seriam 2 impeachments em sequência. O impeachment num regime presidencialista, e a classe dominante está preocupada em preservar o seu regime presidencialista, é uma situação absolutamente excepcional. É Bolsonaro que tem conflitos com o regime presidencialista. É Bolsonaro que tem a tentação bonapartista, a tentação autoritária, porque ele representa uma ala neofascista, uma ala que considera que a aplicação dos ajustes neoliberais, que foram suspensos agora, mas que, como o Guedes não nos deixa esquecer todos os dias, teremos que voltar à receita neoliberal, ultraliberal, do ajuste fiscal do Estado. A ala bolsonarista considera que, para impor é um reposicionamento geral, é uma transformação estrutural da sociedade brasileira, do que é o capitalismo periférico brasileiro, não é possível preservando o regime tal como ele existe nos últimos 35 anos. Não é possível. E não é por acaso que eles, incontáveis vezes, fizeram referência à necessidade de novo AI-5. Não é acidental, não é pura retórica, é a preparação política, ideológica de uma base social que responde ao discurso neofascista para uma ação de choque. Então, Lobão, quando você me pergunta, existe um ambiente conspirativo em Brasília e será que numa situação de emergência Bolsonaro não pode ser deslocado e assume Mourão com o apoio das Forças Armadas, renegociando um pacto? Olha, veja, o marxismo ele se inspira em boa ciência. Quais seriam as condições necessárias para um cenário como esse? São necessárias várias condições, eu vou citar 3 mais importantes, não são as únicas, mas são as mais importantes. Primeiro, seria necessário um salto colossal, catastrófico, no nível da crise sanitária. Nós teremos que falar de um desastre, um verdadeiro holocausto. Nós teríamos que falar alguma coisa em torno de 500 mil mortos, até 1 milhão de mortos. Isso, evidentemente, muda tudo. Seria necessário, em segundo lugar, que o Bolsonaro, diante do agravamento da crise nas próximas semanas, cometesse erros muito graves. Isso é possível? É. Terceiro lugar, seria necessário que, assim que as condições de mitigação, de confinamento domiciliar sejam suspensas, e elas serão suspensas em algum momento, certo? Nós não vamos ficar dentro do nosso distanciamento social, dentro das casas, indefinidamente. Seria necessário que a capacidade da esquerda brasileira de agir em frente única, com um plano de mobilização, comovesse os batalhões organizados mais importantes da classe trabalhadora e unifique estes batalhões mais importantes com a nova geração. A geração que chegou à vida adulta depois de 2013, que não tem referência na CUT e no PT como a geração anterior. É uma geração que está engajada no movimento estudantil, no movimento de mulheres, no movimento negro, no movimento LGBT, nos movimentos ambientais, sem a qual não é possível derrotar o Bolsonaro. E, portanto, a capacidade de mobilização teria que se traduzir em atos numa escala
num patamar muito, mas muito mais alto do que nós conseguimos no tsunami da educação em maio do ano passado. Estas 3 condições, no mínimo, seriam necessárias. Um agravamento, um cataclismo sanitário, uma sucessão dramática e absurda de erros do Bolsonaro, e, em terceiro lugar, uma potencialização da força social de choque da esquerda brasileira. Podemos evoluir nessa direção, são cenários plausíveis. É hoje isto o mais provável? Não. Por enquanto, não. Lembremos que nós tendemos na esquerda a ser ansiosos. E, portanto, bom marxismo, na minha opinião, creio que o Milton vai concordar comigo, e Berna também, é inspirado no que os que vieram antes de nós, né, a geração anterior à nossa, chamava o bom empirismo leninista. Acompanhemos a realidade dia a dia e nos preparemos, como disse Berna, para os grandes combates, porque nós estaremos diante de grandes combates. Aquilo que nós podemos dizer é o seguinte: se Bolsonaro quiser medir forças para impor o regime autoritário, não será como em 64. Há, neste país, muitos e muitos milhares dispostos a lutar até o fim para impedir que uma nova ditadura seja imposta nesse país. Para lutar até o fim, custe o que custar. É para isso que nos preparamos. Obrigado. Agora, Milton, a bola vai estar contigo, né? O cenário colocado pela Berna e pelo Valério, né, coloca cenários sobre o papel da classe, o que nos interessa enquanto defensores, né, de uma sociedade da classe trabalhadora. Então, o que é que o PCB, o que é que o Milton Pinheiro vê nesse momento e qual é o desenho da sociedade e da luta que nós estamos travando? Olha, nós estamos num cenário extremamente complexo, né? Um cenário pautado pela imprevisibilidade, um cenário pautado por uma articulação palaciana fascista que pode operar no sentido de uma ruptura, mas é bom registrar algumas questões. Eu acho que tem um consenso sendo construído numa perspectiva de uma grande articulação, de unidade das forças do campo da esquerda, do campo democrático, para barrar aventuras e impedir circunstâncias prejudiciais à classe trabalhadora no Congresso Nacional. Ao lado disso, é bom entender que diversos acontecimentos nos permitem analisar alguns cenários. Seria impossível a Bolsonaro se articular com o Congresso Nacional e manter a agenda das contrarreformas tão satisfatórias para a ordem do capital no Brasil, tão desejadas por Rodrigo Maia, pelo conjunto das frações da burguesia entre nós? Não seria muito complicado isso, e seria plausível. A segunda questão é mais consistente, né? Por que o governo Bolsonaro não tem procurado constantemente a estabilidade do ponto de vista da sua permanência, da sua relação com o Congresso, da sua relação com o Supremo Tribunal Federal? É isso que a gente precisa analisar, né? Essa circunstância da cena política precisa ser desvelada para que possamos entender que há por trás dessa ação dirigida de instabilidade do Bolsonaro uma perspectiva de ruptura que ele deve estar costurando no sentido do seu melhor momento. Claro, evidentemente, isso não depende especificamente da sua vontade, né, do seu núcleo palaciano, para além do núcleo ideológico fascista que circunda a sua casa e a sua família, agora o palácio, né, tem um conjunto de militares que tem uma certa repercussão, que são
vide o general Heleno, também nesse campo da perspectiva golpista, falou-se até ele próprio em período passado na constituição de um novo AI-5. Mas a gente não pode deixar examinar aquilo que foi proeminente na queda da presidente Dilma, né, no processo que se deu para derrubar Dilma, o golpe de 2016, que é, na verdade, as contradições entre as frações da burguesia, elas são consistentes, elas foram denotativas daquele processo anterior e elas ainda têm farta repercussão nesse momento. É essa contradição que pode estar, no momento, impedindo que essas forças da burguesia, essas frações da burguesia... Milton, nós estamos com problema com seu áudio. Vamos ver aí. Vamos lá. Pode continuar. Tá conseguindo ouvir? Eu estou escutando bem. Aqui eu também estou vendo vocês normalmente. Continua. Então, essas frações da burguesia, né, nessas contradições entre elas, né, recapitulando o que eu estava dizendo, pode ser ainda um impedimento de uma articulação maior no sentido de tirar Bolsonaro do Palácio do Planalto. Esse movimento pode gerar muitas contradições, e aí é que entra uma necessidade operativa, orgânica, ao campo da esquerda, o conjunto da nossa classe, no sentido de criar instrumentos que tenha condições de lutar e de barrar um movimento dessa natureza, dessa repercussão. Eu acho que a palavra de ordem central nesse momento é não ao golpe, fora Bolsonaro e Mourão. E essa palavra de ordem eu acho que pode unificar um conjunto amplo da classe trabalhadora, um conjunto grande de segmentos da democracia formal e, em especial, da esquerda brasileira, e uma articulação orgânica muito profunda, né, de todos os segmentos, no sentido de estabelecer um plano emergencial para a crise e, ao mesmo tempo, se preparar para a ação de prováveis hordas fascistas articuladas com o Bolsonaro, que, em conjuntura mais acelerada, diante da modificação da correlação de força, possam tentar qualquer plano de ataque. Essa é a conjuntura extremamente complexa. Eu acho que é evidente que nós aprendemos com o movimento da história, lutamos hoje de frente para a história, para que a gente possa, em grande medida, não incorrermos em erros, né, que, de certo modo, nos levaram a uma derrota histórica de 20 anos. Mas é bom registrar que, em 64, existia um movimento operário forte, existia forças de esquerda bastante consistentes do ponto de vista da presença na classe trabalhadora, existia a central sindical, não com esse nome, porque naquele momento central sindical ainda não tinha regulamentação legal, mas tinha a central sindical com uma certa força política, uma certa presença do conjunto dos trabalhadores. O principal é aquilo que Che Guevara sempre nos diz: eis que de repente surge o extraordinário. É esse extraordinário que a gente tem que estar preparado nesse momento histórico, sem nenhuma ansiedade, mas com bastante consistência e articulação, firmeza ideológica, convicção política para enfrentar esse momento. É isso, eu gostaria de agradecer o convite do Lobão, estar aqui na presença da Berna, do Michel, do Valério, e dizer com satisfação, estamos sempre à disposição. Um abraço a todos. Muito obrigado. E fechando essa última rodada, mas a gente vai ceder depois para quem quiser dar a última consideração final. Meu amigo Michel, você faz aí as boas-vindas finais, mas vamos ceder sim para uma rodada, porque já vi gente aí querendo falar alguma coisa. Então, Michel, coloca aí você nessa roda, nessas perspectivas de possibilidades, o que interessa à classe, qual o caminho que nós devemos trilhar, o que é que o movimento sindical pode fazer. Então, tudo isso na sua mão agora. Bem, Lobão, há algo em comum aqui que os nossos convidados colocaram e que tem acordo. 64 foi uma derrota histórica para os trabalhadores. Isso significa que o impacto para se reorganizar, se reerguer enquanto força social, demorou muitos anos, né? 2018 para cá, ou desde o golpe, se a gente quiser,
nós temos acumulado um conjunto de derrotas políticas, como, por exemplo, uma derrota eleitoral. Mas ainda não foi uma derrota histórica. A classe trabalhadora ainda não foi destruída. Os seus organismos de representação, a sua força social, né, a sua potência, digamos assim. Né? Há muita resistência. Então, penso que, a partir das considerações aqui, a gente pode ter uma reflexão no sentido de qual que é o papel da esquerda, né, no próximo período, diante desse cenário complexo, conturbado, né, dessa conjuntura maluca. Primeiro, ela tem que assumir uma oposição responsável diante do projeto neofascista. Não deixar para que a oposição fique na mão da velha direita, não fique na mão do centro político, Maia, não fique na mão de Dória, Witzel. Né? Nesse sentido, a nossa frente única da esquerda precisa ter uma medida emergencial, como colocou aqui o companheiro Milton Pinheiro. Essas medidas emergenciais para conter a crise e a pandemia do coronavírus, ela precisa passar por questões concretas, né? A maioria das pessoas não se movem por ideias, por ideologia. Nós, a vanguarda, os militantes, os socialistas, nos movemos por ideias e por ideologia. Mas a maioria da classe trabalhadora se move pelo quê? Pela necessidade, né? Então, diante desse cenário de crise econômica, de crise social, de crise política, de pandemia coronavírus, as medidas emergenciais devem passar pela defesa da estabilidade no emprego, né? Para que tenhamos de maneira responsável o isolamento social, mas com os empregos garantidos, para que os trabalhadores não tenham medo de voltarem a ser demitidos pelos patronais, né? É uma renda mínima efetiva. Bolsonaro ainda não assegurou, inclusive a votação no Senado foi contra a vontade do governo, né? Sobretudo o valor destinado aos desempregados, aos informais, né? A revogação do teto dos gastos, que é a emenda constitucional 95, que ela é um brutal congelamento no investimento de saúde pública. E hoje nós percebemos a importância que teria sido a gente ter investido a continuidade nos recursos na área de saúde pública. Uma medida que faça com que os governadores não recuem diante das medidas de Bolsonaro, né? Não recuem no que diz respeito ao isolamento. A gente observa, por exemplo, algumas cidades aí, alguns municípios, alguns estados, já um pouco temerosos, né, diante das fake news do governo. Uma outra medida emergencial importante são os testes de massa, né, investimento massivo nesse sentido para garantir quarentena aos suspeitos do vírus. Né? É preciso lidar de maneira séria e responsável a uma crise que assola pelo menos 1/3 do planeta. Né? Nós nunca vimos isso. Isso tem uma magnitude, percebe, urgente. A taxação dos lucros dos bancos, né, que se beneficiaram de fortunas nos últimos anos no país, né, das grandes fortunas, ou seja, quem é que vai pagar pela crise? Né? É preciso que a gente reveja e que tenha como perspectiva a suspensão da dívida pública, né, dos grandes credores, que abocanham cerca de quase metade do orçamento da União, né, meia dúzia de banqueiros internacionais que se apropriam, né, dos recursos da esfera federal. Nesse sentido, a defesa da vida passa por essas ordens, são concretas. E um outro que precisa mudar, né? A classe trabalhadora precisa ter a confiança de que, apesar da sua heterogeneidade, da sua diversificação, ela tem uma força social extraordinária. E o mantra do marxismo de que quem constrói riqueza nesse país é a classe trabalhadora não é um mantra, não é uma vontade, é uma análise da realidade. E acho que as crises vêm para demonstrar isso, né? A importância que nós temos dos garis, a importância que nós temos dos trabalhadores da educação, dos trabalhadores da saúde, dos trabalhadores da circulação do capital, né? A pergunta é: o que faz com que o grande capital ainda esteja
mais ou menos no apoio, ou pelo menos ainda não se colocou como confronto direto com o governo Bolsonaro. Né? É preciso dizer que o governo Bolsonaro, por um lado, tem uma política de extrema-direita neofascista que não agrada boa parte dos setores, né, médios e do grande capital, e a imprensa corporativa. Mas ele tem uma política econômica ultra neoliberal, né, que fez com que, até agora, não tivesse confronto direto dos principais setores do bloco no poder neste país. Né? Então, atacando essas medidas, oferecendo para a classe trabalhadora saídas concretas e uma perspectiva de futuro. E, certamente, diante desse cenário aberto, o futuro e o horizonte, ele é vermelho, ele é socialista. Obrigado. Obrigado a todos e a todas, foi muito bom estar aqui com vocês, a gente aprendeu bastante, alguém aqui queria mais um pouco a palavra para dizer algumas coisas finais aí, é só levantar a mão e falar. Então pode usar o microfone, Berna, pode ligar o microfone, liga o microfone aí. Tá. Não, primeiro é uma felicidade, né, estar debatendo com vocês aqui, mas eu queria dizer que há uma situação nova, porque antes eles diziam que o SUS não prestava, a universidade era que plantava maconha e fazia balbúrdia, que a guerra com a Fiocruz, gente, né, a questão ambiental, tudo era questionado, que quem produzia a riqueza, hoje isso está claro para milhões. Alguém dizia para mim assim, sim, mas o povo não quer a política. Nunca o povo fez tanta política como agora, entende? As pessoas, eu tinha livros sobre guerra híbrida. Cadê a guerra híbrida? Agora nós é que estamos tomando conta das redes sociais, entende? Eles têm o robô dele, continua tendo, entende? Mas a política está no comando. Isso é fantástico, viu? Eu estou muito animado, viu? Por isso eu fico contente de debater com vocês, porque a gente vê que, independente de um ou outro detalhe em relação às diferenças que nós temos, o fundamental a gente vai acertar, que é a luta pelo socialismo, a nossa estratégia, né? E de que essas questões que antes eram tão difíceis para a gente colocar o debate, como o Milton colocou, o Michel colocou agora da dívida, só nós, era uma propaganda a questão da dívida. Hoje é mais fácil falar da dívida, mais fácil dizer que tem que taxar as grandes fortunas. Né? Era um debate muito mais complexo antes, mas era muito mais tranquilo. Então, fora Bolsonaro, que bom que a gente está junto. Quarentena geral, que bom que a gente está junto, porque ele não quer a quarentena geral, né? Quer que o povo mais pobre vá trabalhar. E eleições presidenciais. A gente tem que começar a discutir uma saída, não deixar que tenha um novo pacto das elites para tentar substituir a crise do Bolsonaro. E um beijo grande para todos vocês. Só para lembrar, viu, Berna? Para lembrar que amanhã aqui nessa tela, viu, Berna, nós vamos ter nada mais, nada menos do que Maria Lúcia Fatorelli, hein? A Maria Lúcia Fatorelli está com a gente aqui. Uma boa discussão sobre quem paga a quarentena. Então, mais alguma coisa, Valério? Mais alguma coisa, Milton? Então, eu queria agradecer, um abraço apertado a todos. E amanhã, às 6 horas da tarde, o debate sobre quem paga a quarentena, liderado pela companheira Maria Lúcia Fatorelli, mas também participação de Paulo Lindsay, do coordenador da Autoria de Estados da Dívida do Rio de Janeiro, e a companheira Laudiceia Araújo, da coordenação aqui da ACD da Paraíba. Então, nós vamos ter aqui um bom debate amanhã, com certeza. Então, um abraço a todos. E muito obrigado pela aula que vocês conseguiram dar hoje aqui, engrandecer muito o trabalho que o SINASEF fazendo. Obrigado, Valério, obrigado, Milton, obrigado, Berna, e Michel, obrigado, não, sua obrigação, que aqui é o sindicato que você faz parte. Um abraço, querido. Tá certo.